Olá, boa noite a todos. Eu vou. Hoje a gente vai falar sobre o Tribunal do Júri. Eu recebo aqui meu queridíssimo amigo William Oliveira. Já entrou? E aí, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Me ouve bem? Tá perfeito para mim. Acho que Tá para quem não me ótimo. escuta também. Acho que só, William, baixa um pouquinho o som do seu celular. Tá dando um pouquinho de retorno da minha voz. Pronto, já baixei. Vou só Melhorou? por... Melhorou. Peraí que eu tenho que medir quando eu falo. Não, agora ficou ótimo. Deixa eu só salvar aqui o tema para quem entrar no meio do caminho. Pronto. Agora quem chegar já consegue saber sobre o que a gente fala. Aí, bastante gente chegando já. Flávia. Eu quero ver se a Tati vai entrar, viu, William? Porque é sugestão de uma aluna da Tati, que fala assim: você só faz coisa de direito civil, de processo, queremos direito penal, queremos tribunal do júri. Não consegui pensar em outra pessoa, não consegui Obrigado, pensar. agradeço. E, William, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos alunos que não o conhecem, né? O professor William já foi professor aqui em Leme por alguns anos. Quantos anos, William? Não lembro. 3 anos e meio. Professor em Piracicaba, ainda está em Piracicaba, não? Não, não. Agora Ele não estou lecionando mais. Ele faz parte aí, já foi coordenador da ESA, tem um grupo de estudo de ciências criminais, então realmente tem bastante assunto para falar aqui e contribuir com vocês com relação ao Tribunal do Júri. Agradeço demais a aceitação do meu convite. Eu vou estar aqui só babando também, porque eu nunca contei para ninguém, mas eu sou muito fã do Tribunal do Júri. Eu não atuo no direito criminal, mas quando eu estava na faculdade, era algo que eu não deixava passar. Se tivesse Tribunal do Júri por perto, quando eu fazia estágio, então que eu tinha tempo para ir, eu ia em todos. Tem um grupo aí que estudou comigo, sabe disso, que a gente ia para outras cidades, pegava todo mundo no carro e ia assistir Tribunal do Júri. Sempre gostei muito, não de atuar, gostava de assistir, né? Então, a palavra é sua, William. Por favor, se apresente aí para os nossos alunos e fale um pouquinho o que é esse Tribunal do Júri. Porque aqui a gente vai ter aluno, vai ter advogado e vai ter até pessoas que não são muito da área do direito e não sabem muito o que é, né, o Tribunal do Júri. Tá ótimo. Eu, antes de tudo, agradeço pela gentileza do convite. Eu fico muito feliz, mais uma vez, em poder contribuir com a Faculdade de Direito de Leme. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e foi uma das épocas mais felizes da minha vida, não só acadêmica, como também pessoal, principalmente em função dos amigos que eu fiz, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. E você, felizmente, é uma dessas amizades aí que eu gosto de ter para mim. Eu sou advogado criminalista já há quase 10 anos, fui professor de direito penal, direito processual penal, de prática penal também por alguns anos e fiz a minha especialização em direito penal, direito processual penal na escola superior, na escola paulista de direito. E atualmente eu estou fazendo mestrado em Direito Processual Penal na USP, e aí foi por conta disso, inclusive, que eu acabei me licenciando e parando de lecionar. E agora estou me dedicando quase que exclusivamente ao escritório, à advocacia e à minha família e ao meu filho. Então, acabei ficando sem tempo para continuar dando aulas, mas esses momentos aqui suprem essa falta que eu sinto. E hoje eu estou à disposição para falar um pouco sobre o Tribunal do Júri e tirar dúvidas aí
daqueles que quiserem fazer alguma pergunta. Eu sei que o tempo é curto, mas enfim, se precisar a gente marca um outro dia para continuar. Para falar um pouco sobre o Tribunal do Júri, principalmente para quem não conhece, o Tribunal do Júri, ele é o órgão que julga os crimes dolosos contra a vida. Tanto aqueles consumados quanto os tentados. E os crimes conexos. Esses crimes eles estão previstos no nosso Código Penal. São eles o homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e o aborto. Em regra, na esmagadora maioria dos casos, a gente vai se deparar com homicídios e tentativas de homicídio no Tribunal do Júri. Mas não é só isso que pode ser julgado pelo Tribunal do Júri. E ele tem uma natureza ambivalente. Como é que eu posso explicar isso? O júri, ao mesmo tempo, ele é um direito de participação do indivíduo nas decisões do Poder Judiciário e uma garantia do indivíduo de ser julgado pelos seus pares. Então ele tem essa ambivalência que é muito interessante e que as pessoas muitas vezes não se atentam para ela, porque é de fato a mais democrática instituição do nosso Poder Judiciário, porque é a única que admite a participação do povo nas suas decisões. E ele tem uma essência, que é a essência que fez com que eu me apaixonasse desde os primeiros anos da graduação. A essência é o julgamento de um ser humano pelos seus pares, pelos seus iguais. É isso que está por trás da ideia de um tribunal do júri. Porque nos crimes mais graves, como são esses crimes de sangue, crimes dolosos contra a vida, nós não poderíamos deixar a decisão nas mãos de uma única pessoa. Porque essa pessoa ela tem a sua história de vida, ela tem os seus preconceitos, ela tem as suas concepções, as suas ideologias, mas é só ela. Enquanto num tribunal do júri nós temos 7 pessoas, 7 integrantes da sociedade que mesmo que tenham também seus preconceitos, as suas histórias de vida, isso acaba se somando ali e a gente chega a uma média da sociedade, se é que se pode falar assim. E o júri é dividido em 2 fases. A primeira, basicamente, é aquela em que se vai decidir se o caso vai a júri ou não. E a segunda é o julgamento em plenário. E hoje a gente vai se debruçar um pouco mais sobre o julgamento em plenário, em função do tempo que a gente tem, e porque é a parte mais interessante mesmo do Tribunal do Júri. E o julgamento em plenário, ele conta com a instrução probatória. Aí nós temos a sustentação da fala da acusação, a sustentação da fala da defesa, com possibilidade de haver réplica pela acusação e tréplica pela defesa. E depois é submetido a um julgamento na sala secreta e o juiz profere a sentença em atenção àquilo que foi decidido pelos jurados. Só para deixar claro, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre a visão que eu tenho do júri, sobre a minha forma de atuar. Não significa que seja a melhor, que seja a correta, enfim. Nesses 10 anos militando e atuando na tribuna, eu pude angariar aí algumas experiências que eu considero positivas para mim. E eu espero que possam contribuir também, de alguma forma, com aqueles que querem ou que já atuam no Tribunal do Júri. Quantos anos você falou, mas quantos júris você já fez nesses 10 anos? Você tem ideia? Eu contei aproximadamente 40 plenários. Eu, durante um tempo, guardava as atas e fazia esse tipo de conta de quantos eu ganhei, quantos eu perdi. Depois eu mudei um pouco a minha concepção e, por incrível que pareça, meu desempenho melhorou bastante. Quando eu tirei esse peso de tratar isso dessa forma, como ganhar ou perder. Não que isso não seja relevante, é importante para o advogado, é importante para os clientes, mas quando eu me livrei desse peso, eu comecei a atuar muito melhor no Tribunal do Júri. É um peso a menos. Eu tenho que pensar na pessoa que está ali sendo defendida e dependendo da minha voz, enquanto voz dela. Então, eu calculo hoje aproximadamente 40 plenários.
eu não faço tribunal do júri, mas eu penso a mesma coisa com relação à minha área de advocacia. Ganhar ou perder, é claro que a gente sempre gosta de ganhar, mas o que eu contabilizo é: fiz o melhor que era possível naquele caso. Efetivamente fui a voz dessa pessoa perante o Poder Judiciário, e eu acho que quando a gente consegue isso, ainda que não venha a vitória, É, é uma satisfação, né? é, e eu parei de fazer essa análise, essa contabilidade também, porque tem muita gente mentindo a esse respeito, né? Hoje as pessoas falam o que elas querem. Então tem advogado que diz que já ganhou não sei quantos júris, e ninguém nunca viu, nunca saiu no jornal, nunca passou na televisão, nunca ninguém comentou a respeito. Então isso daí virou bagunça. Eu acho que a nossa credibilidade profissional, a nossa reputação, ela vai sendo construída não só pela nossa atuação, mas pela imagem que as pessoas constroem a nosso respeito. E isso é mais importante do que a gente ficar contabilizando se eu ganhei ou se eu perdi. Hoje em dia eu acho que isso perdeu um pouco o propósito. Pura verdade. Eu estava vendo aqui nos comentários, nas conversas, inclusive, vários ex-alunos, Emerson Fonseca, Mauro Zamaro, muita gente mesmo. A gente teve já, passou umas 30, 40 pessoas aqui, e aí eu acabei aqui não conseguindo acompanhar. Aniele, vários alunos. E me chamou a atenção de um comentário da Juma Marcorini, que falou o seguinte: eu morro de vontade de fazer tribunal do júri, mas eu não tenho coragem. O que precisa, né? Quais são os pressupostos aí para alguém atuar bem no tribunal do júri? O que precisa? Certo, essa é uma pergunta muito importante. O tribunal do júri, de fato, não é um lugar para se aventurar. É algo muito sério. A gente está tratando da vida de pessoas e de penas muito altas. Mas a gente pode contornar isso com a preparação adequada. Eu considero que é essencial o advogado dispor de conhecimentos humanísticos em geral. Acho que esse é o primeiro ponto. Conhecer história, conhecer sociologia, conhecer literatura, né, a filosofia, a teologia, porque o júri ele é humano. A gente tenta, aliás, humanizar o direito para os jurados. Então, esses conhecimentos são muito importantes. Conhecimentos específicos sobre criminalística, sobre balística, medicina legal, criminologia, técnicas de investigação. Tem que se debruçar e tem que conhecer isso com profundidade. Domínio do direito penal e do direito processual penal, isso é indispensável, não dá para pensar em pisar no plenário de júri sem ter isso bem estabelecido. E uma capacidade de comunicação verbal minimamente desenvolvida. Não significa que a gente tenha que ter muita experiência. Precisa começar. Eu comecei assistindo. Vários plenários, na época fiz estágio no Ministério Público, eu fazia os resumos, os relatórios para a promotora e assistia a muitos plenários. Fiz juiz simulados na época da faculdade, que também me ajudaram muito, e depois eu comecei. Comecei como muita gente começa, pela assistência judiciária, defendendo pessoas que não têm condição de contratar um advogado. E por 5 anos da minha carreira eu fiz isso. Até hoje, eventualmente, um juiz ou outro me nomeiam de última hora, quando não tem alguém para fazer, perguntam se eu aceito fazer, e eu pego de última hora e faço. Porque eu considero que tem um papel social por trás disso também, embora eu já não queira mais atuar pela assistência judiciária. Mas é o momento e o lugar do aprendizado. É ali que se deve começar. E para atuar na assistência, é preciso fazer o curso da Escola Superior de Advocacia ou acompanhar outros advogados em algumas sessões plenárias. Eu acompanhei vários advogados em várias comarcas, assim como muitos advogados me acompanham em quase todos os julgamentos para poderem depois atuar pela assistência judiciária. Então, o lugar do aprendizado, eu acredito que seja o plenário. Tem muita gente vendendo o curso como se fosse uma facilidade que vai te deixar pronto para fazer algo que só o plenário ensina. Então, tem cursos bons? Tem cursos muito bons, mas o preparo ele é individual, ele pressupõe leitura, ele pressupõe ensaio, ele pressupõe dedicação. A oratória não é um dom. Eu acredito que ela é uma construção.
Algumas pessoas podem ter um pouco mais de facilidade, mas é preciso colocar em prática, é preciso desenvolver isso. Eu hoje considero que eu não sou o melhor orador que eu posso ser. Eu gosto sempre de evoluir, de procurar me aprimorar, corrigir aquilo que eu considero que eu posso melhorar. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo, acompanhar outros advogados, para depois começar a se soltar e chegar ao ponto de começar a fazer sozinho. Toda habilidade na vida, treino e estudo, né, William? Não tem atalho aí, o curso não vai garantir um excelente advogado de tribunal do júri. Precisa... Não tem. E hoje, isso está pipocando na internet. As pessoas hoje oferecem de tudo, mas oferecem como uma facilidade, como se tivesse a condição de preparar definitivamente, mas é um processo a preparação. Não tem um curso que você faça que vai te deixar preparado para atuar no tribunal do júri. Eu considero que a preparação feita individualmente, assistindo julgamentos, lendo, estudando e fazendo, é muito mais importante do que qualquer tipo de curso. Nenhum atalho vai suprir as horas na cabeça. Não tem como, né? E eu lembro que foi o ano passado ou ano retrasado que você veio dar o curso de oratória aqui na faculdade. Foi ano passado. Foi no ano passado, final do ano passado. Você está com curso ainda de oratória ou teve que descontinuar por conta da pandemia? Eu parei principalmente para eu conseguir concluir o mestrado. Depois veio a pandemia também e aí eu suspendi essa ideia. Fez essa parte teórica, né? Muito gentilmente e assim com uma generosidade imensa, veio 2 semanas e deu aula para todos os alunos que a gente conseguiu colocar numa sala, né? Porque lotou a sala e a gente infelizmente não conseguiu dar esse curso para todos. Mas foi excelente. Mas eu fico à disposição, se precisar novamente, a gente prepara alguma coisa aí para vocês, eu estou sempre disponível. Tem um monte de testemunha aí, acabando a pandemia eu cobro. Mas aí tem que terminar o seu mestrado. Você está terminando já, não está? Já estou terminando já. Está naquela fase deliciosa de enfrentar a escrita. Não, na verdade já estou revisando os capítulos e aí eu preciso fazer conclusão, introdução, corrigir formatação e entregar. A parte da BNT até me ofereço, viu? Você pode contar com eu já aprendi bastante. A gente fez muita banca junto. Nossa. Aprendi bastante. Tem coisa que eu já repeti tantas vezes na vida de metodologia que está assim, tatuado no cérebro mesmo, nunca mais vou esquecer. E com relação à sua preparação, William, como que você faz? Tem um julgamento, quanto tempo de antecedência você começa a se preparar para esse júri? Há um estudo profundo desse processo? Você faz um roteiro da sua fala? Como que... Divide com a gente os seus segredos aí. É lógico. É evidente que com a experiência, esse tempo diminui. Nos meus primeiros julgamentos, eu comecei a me preparar coisa de meses antes. Depois, isso fica um pouco mais fácil. Esse processo, ele encurta um pouco. Principalmente nos casos em que você acompanha desde o início. Isso também facilita. Eu hoje gosto de pegar com pelo menos um mês de antecedência para fazer aquilo que eu gosto de fazer. O que eu considero como o método que funciona para mim. Então, eu acho que é relevante e indispensável conhecer tudo sobre o processo. Tudo. Em todos os processos criminais isso é importante, mas no júri é mais importante ainda. A defesa ganha muitos casos nos detalhes. Às vezes uma frase que está no boletim de ocorrência, que passou despercebida por todo mundo, vai ser o lugar do seu resultado no plenário. Então, conhecer tudo sobre o processo é indispensável. E aí, o que eu faço? Eu faço várias leituras do processo. Eu faço uma leitura com os olhos de alguém que vai acusar. E aí eu levanto todos os pontos negativos para a defesa. E o que eu falaria, o que eu usaria se eu fosse o promotor de justiça.
Depois eu faço uma leitura com os olhos da defesa. E faço uma leitura final já me preparando mesmo para o plenário, conhecendo os pontos fortes, os pontos fracos, os argumentos favoráveis, os argumentos contrários. Então, isso eu sempre faço, é uma regra mesmo. E depois eu resumo todos os depoimentos, todos os laudos, faço um relatório minucioso com indicação de páginas para conhecer o processo mesmo. E recomendo que todos façam isso, porque em plenário a outra parte pode pedir para que seja indicada a página onde consta a informação mencionada durante a fala. Então, esse relatório ajuda nisso. Então, eu procuro fazer sempre. Preparo as perguntas que eu pretendo fazer durante a instrução. Preparo as minhas testemunhas, preparo o acusado para a instrução. Não digo preparar testemunhas no sentido de orientar o que devem dizer ou não. Eu explico como funciona o tribunal do júri, eu mostro como é um tribunal do júri, eu gosto que a testemunha saiba o que ela vai fazer lá. E aí eu preparo a sustentação oral mesmo. Eu escolho as minhas teses, analiso se elas são verossímeis, se elas são plausíveis. Isso é importante, o advogado ele tem que ter a sensibilidade para saber o que ele pode colocar para os jurados como factível. Não adianta ele levar algo inverossímil para os jurados, ele se apegar ao tudo ou nada ou a teses absurdas. Então eu escolho as minhas teses e aí eu preparo o discurso. E escolho os livros que eu vou usar, escolho os documentos que eu vou precisar exibir, e já deixo isso tudo separado e elaboro um roteiro. Gosto de fazer um roteiro, eu não uso o roteiro na hora do plenário, eu memorizo o roteiro, mas eu também desenvolvi essa capacidade, evidentemente. E aí no meu roteiro eu já tenho tudo. E eu faço isso para eu não me perder na minha fala. Muita gente não gosta de fazer um roteiro e depois se perde no plenário, é a coisa mais feia que tem, o profissional se perder na hora da fala, ou ele ser interrompido e não conseguir voltar para onde ele estava. Então o roteiro ele facilita muito, eu gosto de fazer o roteiro, recomendo que as pessoas façam. Mas não é um roteiro engessado, ele é flexível. Pode acontecer alguma coisa no plenário, na instrução, que faça com que você desista de uma tese, desista de um argumento, não mencione algo que iria mencionar. Então, é um roteiro base, mas ele não é engessado, é um roteiro flexível. Eu faço também, muita gente diz que isso é bobagem, que é coisa de filme americano, uma pesquisa sobre os jurados. Gosto de fazer. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o Google, a gente tem o site dos tribunais. Se for uma cidade pequena, é possível a gente identificar algumas pessoas. Eu gosto de fazer isso, gosto de ter uma visão, um aspecto geral sobre o jurado. É claro que tem uma carga de preconceito nisso, é inegável. A gente se deixa influenciar por determinadas visões que a gente tem. E não é algo matemático, a escolha do jurado. Vai ter situação em que a gente vai errar. Esse júri, eu acredito que seria melhor ter uma quantidade de homens maior, pessoas que são de uma área de exatas ou de uma área de humanas. É difícil, né? Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de saber quem são os jurados, o que eles fazem, porque depois eu posso usar exemplos, por exemplo, que são da área de trabalho de um deles, da área do conhecimento de um deles. Então eu gosto de fazer essa pesquisa, faço sempre, pesquiso toda a lista de jurados, porque depois dos 7 escolhidos eu consigo ter uma noção de quem está ali compondo o conselho de sentença. E, finalmente, aí já é uma preparação para o dia. Fala-se num estado de júri. Quem vai fazer o júri entra nesse estado de júri. É um misto de nervosismo com ansiedade, com hipervigilância. Só quem passa sabe como funciona. E eu considero isso muito favorável na preparação, porque o advogado ele tem que ir para o júri preparado para o que pode acontecer. E o júri ele é complicado, é um ambiente de conflito. A gente nunca pode ir para um júri, por mais simples que seja, achando que vai dar tudo certo, que tudo vai sair como previsto, que a outra parte vai ser educada, que a outra parte vai ser respeitosa, que não vai ter nenhum tipo de atrito. Tem que estar
atento, tem que estar preparado e tem que estar pronto para isso. Aliás, eu falo isso sobre audiências. A gente vai para uma audiência simples, muitas vezes, e você se vê numa situação de ter que bater boca, e você é pego despreparado, as pessoas percebem isso, e você acaba ficando numa situação delicada. Então, eu gosto sempre de ir para a audiência, de ir para o tribunal do júri, nessa condição de prontidão e alerta, porque eu já vi acontecer de tudo em audiência, no júri, e recomendo que as pessoas tenham esse cuidado também. Não tenham uma visão otimista de que vai dar tudo certo e vai sair tudo como planejado, porque aí a gente acaba deixando passar algumas coisas e no júri o detalhe ele é muito importante, pode fazer com que a gente ganhe, assim como pode fazer com que a gente perca. Interessante. Eu estava aqui pensando nas minhas preparações para audiência ou para sustentação oral. Eu sou meio neurótica, tá? Eu falo que assim, beira insanidade, de ir lá, de saber onde está tudo no processo, mesmo que o processo tenha 3.500 páginas, não importa. Quando é sustentação oral, eu acho, né, para mim, preciso de uma preparação ainda maior. Eu vou com tudo, mesmo sendo processo eletrônico, impresso, os meus post-it nas partes mais importantes, caso o desembargador me pergunte que página que está isso, né? Já aconteceu. E gosto também de pensar que a outra parte pode estar lá presente e que pode fazer uma fala excelente também. Acho que travou, né? O meu celular queria atualizar sei lá o que agora, nesse momento. Ele não entendeu que eu não posso agora. Então, eu faço também uma preparação grande para essa fala e eu sei que você também faz bastante sustentação oral. Na sua régua aí, é mais difícil se preparar para um júri ou para uma sustentação oral? É mais difícil se preparar para um júri. Por incrível que pareça, falar para pessoas comuns é mais difícil do que falar para operadores do direito. Eu ensaio, inclusive, eu monto meu discurso, eu escrevo meu discurso, ensaio mais de uma vez. Quem vê, às vezes, acha que é improviso. Nossa, ele fala de improviso. Não é. Por trás do improviso tem muita preparação. E eu fico falando pelos cantos, na minha sala, na hora de tomar banho, enfim. Quando eu chego para o plenário, eu já fiz aquilo efetivamente ou mentalmente muitas vezes. E a gente tem que ter uma linguagem específica para falar com o jurado. E a gente desenvolve o contrário. A gente tende a criar um vocabulário mais rebuscado, mais técnico. E isso no júri não é o ideal. Então, eu acho mais difícil falar para os jurados do que falar para desembargadores e para ministros. Tem as suas dificuldades nas duas situações, mas o júri realmente é algo muito delicado, porque eu já vi professores, advogados conceituadíssimos que não conseguiram ter sucesso no tribunal do júri em função da sua opção por uma comunicação mais densa, mais rebuscada, com expressões latinas, com estrangeirismos, com a tentativa de demonstrar uma erudição e uma cultura que ali não tem lugar. Então, é por isso que eu considero que é um pouco mais difícil falar para os jurados. Tem que saber e tem que conhecer pessoas, né? Tem que saber vender, tem que conhecer essa capacidade de comunicação em que a pessoa não percebe, inclusive, que ela está sendo convencida, né? Isso, então, esse ato de estudar o jurado antes, de tentar trazer um exemplo mais próximo da realidade dele, demonstra aí a importância de um conhecimento de áreas que fogem ao direito, saber um pouco de psicologia, de sociologia, de filosofia, saber um pouco de marketing, vendas também pode ser interessante, né? Eu já li muito a respeito sobre vendas, sobre marketing.
E incorporei algumas coisas para o arsenal que eu preparo para atuar no tribunal do júri, que eu coloco dentro dos conhecimentos humanos de uma forma geral. Porque a gente está ali, de certa forma, para vender ideias, vender algumas concepções e interpretações. Então, hoje a gente usa tudo que tiver ao nosso alcance para conseguir fazer isso. E ali, a visão que eu tenho dos jurados, em primeiro lugar, é que eles não querem prejudicar ninguém. Eles podem até estar contrariados. Queriam estar fazendo outra coisa, queriam estar em casa, queriam estar trabalhando, enfim. Mas eles não querem prejudicar ninguém. E eles não querem cometer um erro. Não querem mandar um inocente para a cadeia. Assim como eles não querem absolver alguém que seja culpado. Essa é a visão que eu tenho dos jurados e trabalho com ela. E aí, eu tenho a preocupação de tentar reconstruir a história para o jurado. A gente tem o que está no processo, o que está nos autos. Mas o advogado não estava lá, o promotor não estava lá, e nem os jurados. Então, a gente precisa ter essa preocupação de reconstruir a história para os jurados. E mais que isso, fazer com que o jurado se sinta parte daquele drama em discussão. Porque a gente reconstrói a história, mas os jurados vão escrever o capítulo final daquela história. Então, eles têm que sentir essa responsabilidade, eles têm que estar envolvidos, principalmente com as questões humanas em julgamento. Não pode dar a impressão que eles estão ali para decidir sobre um número na estatística, sobre um nome no papel. Não é frio. Pelo contrário, o júri ele tem uma carga emocional, ele tem uma carga humana elevadíssima. Então é importante que a gente se atente a isso e a esse aspecto quando a gente pensa na figura do jurado. Sabe que eu sinto, William? Não sei, porque eu não estou lá no júri, mas eu percebo que muitas pessoas elas não entendem efetivamente a figura da defesa, né, num júri. Muitas pessoas enxergam o advogado criminalista como um defensor de bandido, né? Até muitas vezes em crimes mais graves, a gente vê comentários aí no popular: nossa, como que esse advogado aceitou defender essa pessoa? É indefensável. E como que você lida com essa questão do preconceito mesmo que existe? Porque às vezes você tem que ir lá e explicar o básico para a pessoa, para dizer: olha, todo mundo tem direito a um julgamento, todo mundo tem direito de se defender, né? Eu acho que existe um preconceito e eu percebo que nos últimos anos, eu não sei se é a sensação que eu tenho, se eu percebi que teve uma piora nesse preconceito de uns anos para cá. Você sente isso também ou não? Sinto. Hoje, e olha que eu não estou falando de tanto tempo, mas hoje está muito mais difícil trabalhar no tribunal do júri. É muito mais difícil ver uma tese de defesa ser acolhida do que foi há coisa de 5 anos atrás. Muito mais difícil mesmo. E quando se trata de convencer, a gente precisa de um fator que é a credibilidade. E o advogado, em muitas situações, ele já chega com uma credibilidade arranhada. Então, o advogado tem que ter essa preocupação de desconstruir essa imagem para os jurados. Como é que eu trabalho isso? A promotoria, ela vende para os jurados que eles estão ali para dar uma resposta para a sociedade. Isso não é verdade. Os jurados, eles estão ali para evitar um erro judiciário. Do contrário, a gente não precisaria de processo. Não precisaria de promotor, não precisaria de advogado. Se fosse para punir alguém, simplesmente, aplicar a lei ao caso concreto, eu não precisaria do processo. O processo existe, ele tem toda essa formalidade, exige essa preocupação de chamar 7 pessoas para julgar, para evitar a condenação de um inocente. Ou a absolução de um culpado, mas enfim, para evitar um erro judiciário. Então o advogado ele tem que se colocar ali com esse propósito, de informar os jurados. Não é algo autoritário, não é um convencer
por convencer, assim, no sentido de querer ganhar a qualquer preço. O advogado está lá mais para informar e deixar o jurado decidir. Ele pode induzir sutilmente algumas coisas, ou até convencer de outras. Mas o papel principal do advogado é informar e mostrar que ele quer evitar um erro judiciário. E não que ele está ali também para defender alguém a qualquer custo, independentemente do que aquela pessoa tenha feito. E isso está relacionado à escolha das teses. A fugir das teses absurdas, das teses inverossímeis. Os jurados, eles têm capacidade de perceber isso. Não é sempre que eu vou brigar pela absolução. Eu não posso ir para todo júri com a mentalidade de tudo ou nada. Tem situações em que eu vou tentar diminuir a pena, eu vou tentar uma desclassificação, eu vou pedir para afastar uma qualificadora simplesmente, ou para que se reconheça um homicídio privilegiado, como eu tive caso de fazer agora recentemente aqui em Americana. Então, cabe ao advogado desconstruir essa imagem. Mas isso tem que ser feito sutilmente também. Não pode ter um artificialismo nisso. Então, tem que explicar isso para o jurado. Não está ali para dar resposta para ninguém. O voto dele é secreto. Em regra, as pessoas nem sabem qual é o resultado dos julgamentos. Ele está ali para evitar um erro judiciário. E a gente mostra para ele que está ali para informar. Informar para que ele decida. Né? E quando o jurado percebe que não tem essa postura autoritária de quem quer convencer de algo que talvez não seja verdade, ele abre um pouco de espaço para que o advogado consiga encaixar os seus argumentos. Eu tenho percebido isso, aliás, é uma coisa que eu sempre percebi, sempre falo em cursos e em palestras que eu dou. Então não pode ter um discurso autoritário para cima do jurado, mas tem que desconstruir essa imagem que eles normalmente têm da figura do advogado. E tem que procurar aproximar o direito da vida real. Tem que ter essa preocupação com o jurado. O jurado, ele se sente respeitado com isso. Ele se sente prestigiado. O advogado mostra interesse em fazer com que o jurado entenda. Não está ali simplesmente para defender o cliente. Então, quando o jurado entende isso, essa percepção muda consideravelmente. E aí, como eu disse, eles não querem prejudicar, eles não querem errar. E aí, quando o advogado explica o papel dele ali, no sentido de trazer o máximo de informações possíveis, para que eles possam, comparando o que disse a acusação com o que disse a defesa, decidir com alguma tranquilidade, esse ruído de comunicação provocado pela questão da credibilidade do advogado na sociedade atual, diminui bastante. Diminui bastante. Eu gosto de trabalhar dessa forma e, assim, da minha experiência, posso dizer que o resultado tem sido muito bom. Mas é um desafio diário, né? E aí já pegando numa parte mais técnica mesmo, aí já para quem se interessa pela área, está estudando sobre isso. Como você vê a importância da instrução, né, da produção de provas durante o plenário? É interessante isso para a defesa? Não é interessante? Como você enxerga Demais. essa necessidade? É muito importante e o jurado quer ter acesso. Ele quer ver a prova sendo produzida na frente dele. Porque de resto é tudo papel. Ele quer saber o que a vítima vai dizer, se ela estiver viva, evidentemente, o que as testemunhas vão falar, o que o acusado vai falar, principalmente, eles prestam muita atenção. Então eu considero a instrução muito importante. Eu gosto de ter a postura de procurar produzir provas no sentido de reforçar as minhas teses. As minhas teses, quando eu vou para o plenário, eu já sei quais vão ser. Então eu faço perguntas, eu tento levar para o lado dessas teses. E ao mesmo tempo procuro refutar a linha acusatória. Tirar a credibilidade das testemunhas e dos argumentos da acusação. A credibilidade é algo muito em voga no tribunal do júri. Então eu uso a instrução para isso. E eu coloco o meu foco nos jurados. Eu gosto de levantar para fazer as perguntas, eu gosto de me aproximar dos jurados, eu faço com que a testemunha olhe para o jurado quando ela está respondendo.
Eu mostro que eu me preocupo com a compreensão do jurado. E ele se sente respeitado por isso. E os objetivos têm que ser muito bem definidos. A gente tem que perguntar sabendo o que a gente quer obter. Se eu não sei o que aquela pessoa vai falar, é melhor não perguntar. Tem advogado que erra por perguntar demais. Às vezes acaba prejudicando o cliente com uma postura dessa. Ele tem que entender o que é ônus dele, o que não é. Ele tem que saber o que ele vai sustentar em plenário, o que ele precisa produzir ali para depois ele usar na fala dele. Então eu direciono a instrução dessa forma. E aí eu uso a instrução para mais um outro fator importante, para minimizar a adrenalina. Eu já me levanto, já uso a palavra, já me coloco numa situação de foco, e isso já vai metabolizando a adrenalina, facilita depois o processo na hora em que eu tiver que efetivamente fazer a minha sustentação oral. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu busco angariar a simpatia dos jurados, porque eu sei a importância que isso tem para a construção da credibilidade no processo de convencimento. Então a gente tem que ser sempre muito bem educado, a gente tem que ser sempre muito bem respeitoso. E o júri ele não é mais aquele teatro que ele foi um dia. As pessoas não se deixam convencer mais por lágrima de crocodilo ou por aquele dramalhão que no passado funcionava. Hoje não é mais assim. Então, a gente tem que ter esse respeito pelo jurado. Dizem que o jurado é leigo, mas ele não é leigo. É um engano as pessoas presumirem que o jurado ele é leigo. E eles tomam conclusões por eles próprios. Eu já vi júris em que o jurado decidiu não pelo que a acusação falou, tampouco pelo que a defesa disse. Ele prestou atenção em uma coisa, aquilo chamou a atenção dele e foi o que fez com que ele decidisse. Então a gente tem que ter isso em mente também. A gente pode, como eu disse antes, tentar induzir sutilmente. Eu uso a instrução para colocar na cabeça dos jurados coisas que eu não vou ter tempo de falar depois. Então eu já uso a instrução para começar a sustentação da defesa. Às vezes na leitura de um depoimento, na leitura de uma perícia, eu já começo o processo de convencimento ali. Mas isso é bom que seja feito de maneira sutil, na maioria dos casos. Com parcimônia, né? Eu já fui no júri que no primeiro dia ficou só leitura de processo. Aí no segundo dia já estava todo mundo de saco cheio daquelas leituras, não queria mais, não estava nem prestando atenção em nada. E se o jurado ficar aborrecido com algo e encontrar um responsável por aquilo, e se o responsável for o advogado, ele já não começa bem. Ele já não começa bem. Aí, ouviu a testemunha, ouviu o acusado. Como que você estrutura a sua fala? No momento, na hora H mesmo, na hora que você está ali, o alvo da atenção. Como que você organiza essa fala? Tem advogados que estruturam a fala da defesa a partir da fala da acusação. Eu não recomendo isso. Eu gosto de ter uma postura ativa. Eu vou para o plenário com um discurso pré-estabelecido, com a possibilidade de fazer ajustes. Eu guardo um tempo para refutar os argumentos da acusação, sim. Mas eu não sigo o script da acusação. Eu sigo o meu próprio script, o meu roteiro. E eu tenho como pressuposto que eu preciso humanizar o julgamento. Eu tenho que construir uma narrativa para os jurados. Hoje, as pessoas têm acesso a muita informação. As pessoas ficam o dia todo no celular, no computador. Não tem sentido ficar lendo para os jurados mais. Eu posso ler um depoimento ou outro, um trecho aqui, um outro lá, mas eu preciso construir uma narrativa. E aí a importância de dois fatores que eu vejo que poucos advogados se atentam, ou pesquisam, ou leem a respeito. Um é o chamado storytelling, né? É a contação de histórias, o desenvolvimento dessa capacidade de construir narrativas. Eu gosto de ler sobre isso, eu treino isso e acho isso muito importante. Tá? Então, quem quiser pesquisar sobre storytelling, eu acho que é algo muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu uso, é também relacionada à construção de narrativas e à contação de histórias, a chamada jornada do herói.
Eu gosto de construir os meus discursos a partir dessa ideia da jornada do herói. E por que eu faço isso? Eu vou contar uma história para os jurados. A história, ela tem uma carga emocional que ela convence muito melhor do que o argumento frio ou a análise do papel, do laudo, do documento. Então eu sempre faço isso por meio de uma história. É assim que eu gosto de trabalhar no Tribunal do Júri, sempre trabalhei assim. E para isso eu tenho que identificar os personagens, os conflitos, as superações. Eu tenho que ter um enredo. Então, eu tenho que explicar quem é o acusado, quem é a vítima, quem são as testemunhas, qual o conflito ali, qual é a questão humana que está por trás, o motivo. As pessoas querem saber isso. Elas querem saber quem é o réu, quem é a vítima, qual foi o motivo. A gente tem que trabalhar isso de uma forma favorável à nossa linha defensiva. Então, isso eu tenho como pressuposto antes de eu estruturar a minha fala. E aí, depois que eu monto esse enredo, eu construo a história, eu levo essa narrativa, então, para o plenário. Com a preocupação de ser o mais didático possível, não digo num tom professoral, autoritário, uma conversa com os jurados, uma explicação, uma troca, fornecendo informações para que eles decidam. De forma objetiva e racional. Não digo que a emoção não tenha importância, mas eu digo racional no sentido de não levar absurdos para o plenário. Que a gente vê isso, assim, quase como regra. Por isso o júri acaba tendo uma certa má fama, quando dizem que o júri é um teatro. Não é. Hoje, não é. Então, eu gosto de ser o mais simples possível e evitando ao máximo parecer artificial. Procuro tomar esse cuidado. A simplicidade é importante no Tribunal do Júri. Não significa incorreção ou desleixo no emprego da linguagem. Porque as pessoas partem do pressuposto que o advogado fala bem, o advogado escreve bem, e a gente não pode desconstruir essa imagem porque vai afetar a nossa credibilidade. Tem advogado que gosta de chegar no júri, bancar um personagem, mas esse artificialismo ele acaba sendo percebido nos dias de hoje. E aí, depois de eu contar a história, eu trago o direito. É onde eu tento aproximar o direito da vida real. E aí eu coloco as teses jurídicas. E utilizo livros, quando for o caso, utilizo jurisprudência, sempre que possível. Às vezes livros também extrajurídicos. Gosto de levar isso, principalmente de psicologia, psicologia do testemunho, técnicas de investigação, porque o jurado vê que você está passando para eles uma informação que tem fonte. Hoje eles querem saber isso. A gente está vivendo uma época de pós-verdade, de fake news. Então o jurado gosta que você mostre para ele de onde você tirou a informação que você está repassando. E aí, para a gente conseguir humanizar o julgamento e aproximar o direito da vida real, a gente tem que usar exemplos. Os exemplos eu preparo todos com antecedência. Não deixo para criar exemplo na hora. Então, quando eu preciso explicar uma tese jurídica, eu já vou com 2, 3 exemplos que eu preparei antes. E uso os exemplos. Você vai dar a alguns dos jurados, esses exemplos, né? A realidade dos jurados. Exatamente. Por exemplo, eu vou explicar a questão do dolo eventual e da culpa consciente. É difícil para o jurado assumir o risco de produzir o resultado. Aí eu tenho que explicar, não é assumir o risco, é aceitar o resultado. Exemplo, a gente vai fazer um esporte radical, eu vou pular de paraquedas. Eu assumo o risco. Pode ser que o paraquedas não abra e eu morra. Mas eu aceito a possibilidade de morrer? Não. No fundo, eu acredito que vai dar tudo certo. Então, isso é culpa consciente. Então, eu uso o exemplo, por exemplo, do esporte radical para explicar isso. E eu facilito, assim, a compreensão do jurado que não tem esse domínio dogmático. E aí, eu gosto de recapitular no final. E eu faço a recapitulação para reforçar os argumentos, já explicando os quesitos que eles vão ter que votar depois.
Os quesitos, eles são bem objetivos e eles ajudam a fazer essa recapitulação. Explico um a um qual é o quesito, o que significa, como eu quero que eles votem e qual é a consequência do voto, do que eu peço e do que a promotoria pede. Gasto um tempo para explicar quesito, eu acho isso muito importante. Sempre tomando cuidado de encerrar com uma carga de emoção, porque a emoção ajuda no processo de convencimento. Tem que demonstrar emoção ao longo de toda a fala. A fala não pode ser fria, não pode ser engessada, mas principalmente no encerramento é importante que a gente faça uso dessa emoção. O jurado ele tem que entender, ele tem que sentir o peso da decisão dele. Quais são as consequências da decisão dele? Qual é a pena que aquela pessoa pode ter? Que aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa ela tem filhos, ela tem uma vida em sociedade, enfim. O jurado tem que entender isso. E a defesa vai trabalhar com isso, assim como a acusação também. Se por acaso houver tréplica, que é quando a acusação vai para réplica, eu gosto de resumir o que eu falei na primeira parte. Só resumir. Eu não faço tudo de novo, porque eu tenho menos tempo. E eu rebato um a um os argumentos da acusação. É a hora de rebater mesmo. Mostrar que estão errados. Tem que ser firme na tréplica. Então o jurado ali ele já está prestes a tomar uma decisão. Você tem que mostrar que o promotor errou quando disse isso. Errou quando disse aquilo. Eu gosto de usar a tréplica nesse sentido. E também volto a explicar os quesitos e faço um encerramento sempre com uma carga de emoção para facilitar nesse processo de convencimento. Basicamente, em linhas gerais, é assim que eu estruturo a defesa no plenário. É interessante essa questão da humanização, porque muitas vezes as pessoas pensam que a pessoa que está sendo acusada no tribunal do júri é lá o vilão da Disney, né? Aquele cara que só tem o mal de todo mundo. E esquecem que, na verdade, todos nós somos bons e maus em certa medida e que, muitas vezes, aquele fato pode ter um motivo, pode ter uma explicação. Para quem está nos assistindo, eu só falo, aproveitem, isso aqui é ouro. Né? Essa fala do professor William é uma fala muito generosa, porque realmente ele resume aí anos de estudo de experiência, indicando, resumindo o que deve ser feito no tribunal do júri. Exatamente. Aí a importância do storytelling e da jornada do herói. É por isso que às vezes a gente assiste filme e simpatiza com o vilão. Com o vilão, exatamente. É por isso que numa novela, às vezes as pessoas torcem pela vilã. Porque aí a gente conhece a história de vida daquela pessoa, os dramas, as superações, o que ela enfrentou, o que ela fez para se sair daquelas situações. Você humaniza o personagem. Então no júri a gente tenta fazer isso. O nosso cliente chega ali como o pretenso vilão. A gente precisa conseguir desconstruir essa imagem e mostrar que não foi daquela forma que está sendo pintada pela acusação. É até por isso que eu conheço essas técnicas e muitas vezes a gente tem contato com elas lá na parte do marketing mesmo, de venda. Por isso que eu falei desses conhecimentos. Porque a gente tem que saber contar a história. E muitas vezes eu estava conversando com um juiz aqui do juizado, outro dia a gente estava numa reunião por conta do NPJ, e uma das coisas que ele falou e realmente me marcou, que nos últimos tempos os advogados têm dado pouca importância aos fatos e têm dado muita importância a colar um monte de jurisprudência, um monte de doutrina. Aí ele falou, olha, eu me deparo com petições gigantescas, isso no juizado especial civil, que é para ser simples, e quando eu vou lá na história, o que aconteceu? Eu não consigo entender. Então, eu acho que até, mesmo para quem não quer atuar, quem não atua no tribunal do júri, é uma habilidade a ser adquirida. E como qualquer habilidade, ainda que você não seja muito bom, treinamento, estudo, resolve. Isso. Você tem algum livro assim sobre júri que olha, esse é a Bíblia, esse aqui você vai encontrar todas as teses que podem ser usados? Tem alguns clássicos que as pessoas normalmente usam. Eu gosto de olhar os livros que os juízes estão usando.
que aí é mais fácil de eu conseguir alguma coisa sabendo o que eles estão lendo. A maioria usa o livro do Guilherme Souza Nutti, é um clássico já para Tribunal do Júri. Mas para montar a minha defesa mesmo, não encontrei ainda um livro de júri, especificamente, que tenha me auxiliado. É um conjunto. É um conjunto bibliográfico. Um livro não tem como eu dizer, não. Tem vários livros bons, alguns já tradicionais, como é o caso do livro do Nutti, mas é aquele conjunto que eu disse, do conhecimento humanístico, do conhecimento específico, do conhecimento do direito penal, do direito processual penal. A gente já deixa aí de sugestão, a hora que terminar o seu mestrado, já emenda na escrita desse livro. Eu tenho certeza que vai ter muita gente querendo comprar, já fica a sugestão. É como se fosse possível reunir numa única obra toda uma série. Uma coisa a se pensar. Não, você faz uma coisa assim, casuística. Olha, já usei essa. Não esgota o tema, mas acho que muita gente iria aproveitar também. Eu, como eu disse, não sou da área, não estudo profundamente, mas eu nunca vi. Aí eu vi a pergunta aqui, achei super interessante. E, pessoal, eu sei que tem um monte de pergunta, mas a gente já está indo para o final do nosso tempo. Eu vou fazer só mais uma, que eu acho que também pode ajudar bastante aí quem está começando. Como que você identifica, né, diante desses anos de experiência, não só atuando, como também acompanhando, vendo outros profissionais, como identificar esses erros que normalmente são cometidos no júri? Já falou alguns aí durante a sua fala, mas como pode evitar? Como identificar um erro, evitar, como melhorar ou estar preparado para evitar esses erros na prática? Eu vou colocar aqui o que eu procuro evitar ao máximo. Não sei se a título de conselho, enfim, que eu trouxe em função da minha experiência. Primeiro lugar, primeiro erro, não conhecer tudo sobre o processo. Conhecer tudo é tudo. Não dá para ir para júri sem conhecer tudo sobre o processo. Inclusive aquilo que é ruim para o seu cliente. Segundo erro, teses inverossímeis. Teses ridículas, absurdas. Isso faz o advogado passar vergonha, isso mancha a imagem do advogado com o passar do tempo. Isso parte de um pressuposto segundo o qual o jurado é ignorante, e ele não é. Hoje não tem mais lugar para isso. O advogado tem que ter a sensibilidade de saber qual é o resultado que ele pode obter. E às vezes eu vou para o júri só para pedir para afastar uma qualificadora, por exemplo, porque é o que eu vejo que é viável. A soberba e a arrogância do orador, tem que tomar cuidado, porque isso também implica na perda da credibilidade, e se o jurado criar uma antipatia, ele tende a não concordar com nada do que você disser. Outro erro é a perda do autocontrole. Isso acontece da parte de promotores e da parte de advogados. A gente tem que procurar ser ético. O jurado ele espera encontrar pessoas educadas, juízes, promotores, advogados. Ele não espera um lugar onde ele vai ver barraco, onde ele vai ver gritaria, onde ele vai ver confusão. Às vezes acontece no calor da emoção, mas o ideal é a gente evitar isso e conseguir ter inteligência emocional para atuar no plenário, porque o descontrole emocional ele é indicativo da fragilidade do argumento, normalmente. Quando você consegue manter esse controle, você aponta o descontrole do outro e o jurado já entende que o argumento é frágil. Se ele ataca a pessoa, é porque ele não pode atacar o argumento. Então esse é um erro crasso. Tentar se promover para o público. Usar o júri como um palco. O júri ele é feito para os jurados. Para convencer os jurados. Não precisa convencer 7, tem que convencer 4. E já está bom. Fazer júri como um showzinho para a plateia é um erro grosseiro que um advogado não pode cometer. Se perder na sustentação por falta de organização, não saber onde estava, não saber para onde ele tem que voltar, isso causa uma impressão negativa nos jurados, no público, no juiz, na outra parte, e a outra parte pode explorar isso de forma a deixar a pessoa insegura. Então, não pode se perder, por isso a importância da preparação e de ter um roteiro pré-estabelecido. Falsear provas ou informações. Distorcer o conteúdo de depoimentos.
forçar umas interpretações ali. Quando você é corrigido pela outra parte, quando a outra parte mostra que você mentiu, que você falseou uma informação, isso mina, isso acaba com a sua credibilidade. Eu vejo muito profissional ainda hoje fazendo isso no tribunal do júri. Não se fazer compreender pelo jurado, sobretudo na conclusão, naquilo que você quer que ele faça, na explicação dos quesitos. Por isso a importância de ser objetivo, de simplificar, de humanizar o direito e de humanizar o processo para o jurado. Não consignar em ata as ocorrências relevantes e pertinentes, mas só aquelas que possam resultar em uma nulidade. Tem advogado que gosta de pedir para consignar tudo. Dá a impressão que ele não tem razão, ele sabe que ele vai perder, ele está tentando achar alguma coisa para anular o julgamento depois. Um acusador habilidoso vai explorar isso. Então, só pede para consignar o que efetivamente te cause um prejuízo e possa resultar em uma nulidade. E deixar alguma coisa para tréplica. Porque, como regra, há divergência doutrinária, mas se o promotor não for para réplica, não vai ter tréplica. Às vezes o advogado guarda um argumento como se fosse uma bomba, e aí não tem réplica. E às vezes ele pode perder o júri em função desse argumento que ficou faltando. Esses são os erros principais, tem outros, mas esses o advogado, a meu ver, não pode cometer no tribunal do júri. Perfeito. Eu queria registrar aqui a presença do Leandro, do professor Leandro, professor Alexandre, que entraram aqui. Eu vi também a Camila, a Marta, a Cris, que estão lá do grupo do Elas no Processo. Então, assim, tem gente de peso aqui prestigiando, viu, William? Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a sua disponibilidade e generosidade de dividir aí 10 anos de estudo de experiência em Tribunal do Júri. Espero que em breve a gente possa marcar, seja virtualmente, seja presencialmente, uma outra fala. Sempre aprendo, né? Nem é minha área, eu falei que eu vim aqui só para babar, apesar de eu gostar muito, eu achava muito interessante a forma como esses profissionais se destacam no Tribunal do Júri. Eu me recordo da época que eu fazia estágio. O primeiro júri que eu assisti na vida era de a vítima, ela estava presa e ela havia sido torturada dentro da cadeia. E aí os acusados eram os companheiros de cela. Só que, na verdade, a gente tinha uma história contada por eles que era bem complicada, assim. E aí o promotor, ele pegou nessa história totalmente absurda e ele fez um teatro na hora, um teatro. Então, ele levou lá o que eles falavam que tinha acontecido e interpretou isso. E era muito difícil, efetivamente. Então, eu vi que ele ganhou o júri naqueles 5 primeiros minutos que ele fez o teatro. Até passou vergonha, foi até ridículo o que ele fez. Mas a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, que jogada. Porque aí a defesa podia falar que fosse tecnicamente, que aquela imagem ia estar gravada na memória. Eu acho que foi um dos júris mais interessantes que eu tive a oportunidade de assistir durante a faculdade e realmente me marcou, não como advogada do Tribunal do Júri, que eu nunca atuei, mas efetivamente para a forma como essas provas são produzidas no processo, que muitas vezes fazem com que esse processo já não seja possível de ser defendido por ninguém. E é por isso que eu gosto também muito de direito probatório, né? Então, uma das áreas que eu mais adoro estudar, porque faz toda a diferença na hora Sim. H, na prática, né? E queria abrir aí para as suas palavras finais, para a gente encerrar aqui essa live de hoje. Depois eu vou deixar lá no canal do YouTube, Direito Leme Anhanguera. Então, depois fica lá, porque tem aluno que não tem acesso ao Instagram, não fica em rede social. Então, eu vou deixar disponível para todos, tá bom? Tá ótimo. Cecília, eu agradeço pela honra de poder falar para os seus alunos, para os alunos de Leme, alguns que foram meus alunos também, hoje são colegas advogados, para todas as outras pessoas que estão assistindo. Eu espero ter contribuído minimamente para que as pessoas se interessem mais pelo Tribunal do Júri. Eu digo sem nenhum tipo de receio que o Tribunal do Júri foi o que
funcionou como um trampolim para minha carreira, defendendo réus pobres que não tinham dinheiro para contratar advogado pela assistência judiciária. Foi algo extremamente relevante, não só para a construção da minha carreira, mas para a minha construção enquanto advogado, enquanto ser humano. E procuro continuar aprendendo até hoje. E até tenho saudade dessa época em que eu atuava pela assistência judiciária. Às vezes eu me pego pensando se eu não era, quando eu me formei, por ser mais idealista, um advogado melhor do que eu sou hoje. Às vezes eu sinto falta de alguns rompantes que eu tinha e hoje eu controlo, e algumas paixões que eu tinha e hoje eu procuro também manter sob controle. Mas o Tribunal do Júri, ele é isso, ele é efetivamente apaixonante. Para os dois lados. Tem quem ama, assim como tem quem odeia. E eu agradeço pelo convite, agradeço pela atenção de todos aqueles que participaram. E quem tiver alguma dúvida e não conseguiu sanar, pode me procurar no Instagram, pode me procurar no Facebook e eu vou procurar responder todo mundo. Tá certo, pessoal? Tá certo, Cecília? Muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Agradeço a todos aí que nos assistiram, nos prestigiaram e aguardem que a gente ainda volta, presencialmente ou não, mas o professor William realmente é uma pessoa que eu prezo muito. Tive a honra de estar na banca de contratação dele, né, de participar desse início da carreira, mas eu não sou muito mais velha que ele não, só um pouco. E sempre torço pelo seu sucesso, pela sua carreira, acompanha aí a graça que está a sua família, né? Obrigado. Pescando, andando para todos os lados. Então, muito obrigada mesmo. Fez minha quinta-feira mais feliz e espero que tenha incentivado aí nossos alunos a efetivamente se dedicarem, estudarem, irem atrás daquilo que eles desejam fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço Tchau, mais uma tchau. vez. Tchau.